Bom dia pessoal, tudo bem? Então eu sou o Elite Gabriel Lupe, né? A gente está começando o PET 4, então é a primeira semana, né? Com o assunto Fundamentos em Ecologia. Então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os fundamentos da ecologia. Então vamos lá. Então aqui começando, né? Com a introdução à ecologia. Então tem essa frase inicial aí que eu coloquei, né? Que é a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. Então, basicamente, isso é ecologia, né? Ou a ciência que estuda os ecossistemas, né? Então, para a gente entender a ecologia, a gente tem que entender alguns conceitos, né? Que são os seguintes que eu coloquei no slide, né? Então, o primeiro é o organismo. Sabemos que cada ser vivo é um organismo, seja ele unicelular, como uma ameba, por exemplo, ou pluricelular, como uma árvore. Então, não importa, ele é ser vivo, é um organismo. População é um conjunto desses organismos, de uma mesma espécie, que habitam a mesma área, que aí vai habitar o nicho, que a gente vai entender mais pra frente. Aí tem a comunidade ecológica, que também pode ser considerada biota ou biocenose, que é basicamente um local que é constituído de populações que vivem nesse local, né, e que elas vão interagir entre si, né. Depois a gente tem o ecossistema, que basicamente é a junção, né, das comunidades, dos componentes não vivos de uma área geográfica, que são várias comunidades e ambientes. A biosfera, né, que é bem mais abrangente, é o nível de organização mais abrangente que a gente tem, né? Então, basicamente, a biosfera são todos os ecossistemas do planeta. Então, esses são os primeiros conceitos que a gente tem que entender. Então, passando daqueles conceitos, a gente chega na parte da estrutura de um ecossistema, que ele é composto por fatores bióticos e abióticos. Começando pelos fatores bióticos, né? Todos os seres vivos, né, uma comunidade que pertencem ao ecossistema, vai se dividir em três tipos fundamentais, que são os produtores, os consumidores e os decompositores. Os produtores eles podem ser autótrofos, fotossintetizantes, né? Ou quimiosintetizantes, que vai ser representado pelos vegetais, bactérias, fotossintetizantes e quimiosintetizantes e também as algas. Os consumidores, né, é um nível acima, né? Então são heterótrofos, eles não produzem próprio alimento, eles precisam se alimentar, que vão ser representados por animais. E aí pode ter como primário, secundário, terciário e por aí vai, né? E por fim, né, o terceiro tipo são os decompositores, que também são conhecidos como saprófitos. Esses também são heterótrofos, não produzem próprio alimento e eles são responsáveis, né, por realizar a ciclagem da matéria no ecossistema, que é representada por fungos e bactérias. Então esses são os três fatores bióticos que a gente tem que entender. E passando agora para os fatores abióticos, né? Todos, basicamente, são todos os elementos físico-químicos necessários à manutenção da vida. Então, seja água, luz, calor, pressão, gás, etc., são tudo fatores abióticos. Então, basicamente, ecossistema é a junção da comunidade com o meio físico-químico, né? Como eu disse lá no conceito no início. Então, fatores abióticos que a gente tem que, além, né, a gente tem que entender dois conceitinhos básicos, que é o hábitat e o nicho, né, que eu também citei um pouco no começo. Então, o hábitat, né, é o espaço físico, é o lugar onde esses animais vão viver, né? Então, o hábitat do leão é específico, entendeu? Então, tipo, cada espécie vai ter o seu próprio hábitat, que é onde ele vai viver. E esse hábitat ele é caracterizado por componentes bióticos, ah, que são seres vivos, né? E também por componentes abióticos, que são a luz, temperatura, umidade, etc. E o nicho ecológico, né, é basicamente tudo que a espécie faz dentro do ecossistema. Então, seja o que ela come, onde ela anda, como ela come, em que momento ela anda, onde ela acorda, o hábito alimentar, noturno, diurno. Então, tudo isso é relacionado com o nicho, inclusive como essa espécie se relaciona com as demais espécies que estão no mesmo nicho ecológico, né, no mesmo ambiente, como se reproduz. Então, basicamente, o nicho ecológico compreende tudo que a espécie faz dentro do ecossistema. Passando então aqui para a cadeia alimentar e teia alimentar, né? Então existe uma relação de interdependência, né, entre os três fatores bióticos que eu citei anteriormente, né? Que essa interdependência vai ser manifestada através da cadeia alimentar, que é o que a gente vai entender. Então, o alimento ele é produzido pelos autótrofos, ou seja, os produtores, e vai ser utilizado pelos heterótrofos, consumidores e decompositores. Então, os produtores, como eu já disse, são os que produzem a própria energia, né, que
seu próprio alimento, como as plantas, né? E vai formar o primeiro nível trófico. Os consumidores são os animais que vão ser alimentados dos produtores e de outros consumidores, né? Então, se ele for de outro consumidor, ele vai ser consumidor secundário, né? Consumidor primário é aquele que alimenta somente dos produtores. Consumidor secundário é aquele que se alimenta, né, do consumidor primário. O terceiro e aí por aí vai, entendeu? Ocupando o primeiro, segundo, terceiro nível trófico e assim por diante até inúmeros níveis tróficos. E o último, né, são os decompositores que vão decompor a matéria, né, orgânica, devolvendo o essencial para a natureza. E eles podem estar em diversos níveis tróficos, exceto no primeiro, que o primeiro vai ser sempre os produtores, porque sem os produtores não tem alimento para os heterótrofos. E como os consumidores e decompositores são heterótrofos, eles não podem nunca estar no primeiro nível trófico. Sempre vai ser um produtor o primeiro nível trófico.